Olá, meus amigos do Estúdio Quinto Elemento. Estamos mais uma vez aqui com os nossos grandes analistas, Arthur Machado e Lorenzo Carrasco, porque a gente não poderia deixar de chamá-los para falar sobre essa grande mudança no mundo pelo menos, bom, no mundo inteiro, mas aqui no nosso hemisfério, então, nem se fala, a coisa está uma loucura. Cada dia, cada minuto desse ano tem uma nova notícia, uma nova coisa que o Trump e o Rubio fazem. Teve a questão, além da Venezuela, teve a questão da pirâmide alimentar que mudou, teve a questão dos imóveis, teve um monte de coisa que foi acontecendo e a gente precisava chamar essas feras aqui para conversar, para falar um pouco, né, a visão de vocês sobre o assunto. Como vai, Arthur? Tudo bem com você? Tudo bem, como sempre, tudo na mais perfeita desordem, sofrendo com elegância. Muito bem. E Lorenzo, como está, Lorenzo? Fogo em velo? No, listos, Sempre um listos prazer. al cambio. Estamos aquí tratando de digerir, ¿no? Las cuestiones están pasando porque no son lineales, ¿no? Estamos en un mundo de turbulencias alineales, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de interpretar, ¿no? El problema es tener la capacidad de pensar el momento, porque no hay una regla tal, sino que hay un momento de transformación muy rápida, ¿no? De la situación. Entonces, inclusive, a gente estava falando aqui em off justamente disso, né, que a gente, apesar de não ficar dando muito, a gente não fica dando previsões mirabolantes e tudo, mas a gente meio que aponta, ó, parece que está indo por esse caminho, e a gente tem ido bem, né, as coisas têm acontecido mais ou menos conforme a gente tem apontado, e a gente, vocês, né, que são os grandes caras que estão por dentro dessas coisas todas, e é muito legal você ver a coisa acontecer, né, a gente vem falando sobre o Trump, as mudanças que ele ia propor, principalmente depois daquele documento que saiu, que o senhor veio aqui fazer também um programa, e agora a gente vê essas mudanças se concretizando e numa velocidade que, para mim, pelo menos, impressionante. Eu vou deixar você dar uma introdução e depois o Arthur já pode entrar na conversa e continuar o papo. bueno, mira, el tema de Venezuela era una cosa de esperar, ¿no? La responsabilidad, están gritando de la intervención de Trump, etcétera. La responsabilidad de cómo se desenvolvió esa crisis tiene que ver con especialmente Brasil y México, ¿no? Porque se toleró, se hizo lo que nos dijimos, ¿no? Es decir, la elección fue robada, claramente todo el mundo sabía de eso, pero Maduro y el sistema venezolano simplemente dijeron, no, desaparecen las actas, hacemos que, no, es decir, como dijo Maduro, no, también tenemos nuestra Corte Suprema y la Corte Suprema define, y definió, y después le dijo a Brasil cuando hubo una cierta presión, bueno, más si la elección también en Brasil se definió por la Suprema Corte, ¿no? Entonces el STF, es decir, entonces, primera cuestión es la responsabilidad de lo que está pasando, es la carencia total de lideranza en Brasil, en Argentina, en México, pero especialmente Brasil y México, que son los grandes, bueno, junto con Argentina, pero Argentina está con Milei, está en otra onda, y eso es lo que es preocupante y es a lo que nos va llevando todo esto, porque la diplomacia brasileña totalmente desmoralizada. Es decir, decir que Brasil es el líder del hemisferio porque de América del Sur por el tamaño, bueno, más el problema es que no hay credibilidad. Es decir, tú no puedes ser líder sin credibilidad. Entonces, esa es la primera cuestión y yo digo, ese es el punto de llegada cuando analizamos la cuestión de todos estos aspectos de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy Trump se retiró de 30 agencias, ¿no? Que son la cuestión de medio ambiente, derechos humanos, la ideología de género, es decir, detonó totalmente
pero es coherente con el documento de seguridad nacional. Y ahí él anunció la doctrina Monroe diciendo, nos vamos a volver a tener el hemisferio occidental bajo nuestra influencia principal, ¿no? Y mientras no estamos sin lideranza, pues evidentemente Estados Unidos toma cuenta del pedazo, ¿no? Entonces la intervención que yo estaba a decir, para mí no me sorprendió la operación que ainda no está explicada porque la guardia personal de Maduro era un grupo de la inteligencia cubana que es sofisticada, que la inteligencia cubana fue creada por la Stasi, por la vieja inteligencia de Alemania Oriental. Es decir, es profesional, cosa que los militares venezolanos son una tendencia de corrupción. Por eso es que desde Chávez eran los cubanos que cuidaban al presidente, ¿no? Entonces ya ahí empieza. Ahora, matan a todos los guardias, no hay muertos del lado americano de la operación, está muy raro. Y luego no hay ninguna reacción. Entonces, evidentemente hubo una cooperación, un acuerdo previo para que la operación de extracción de Maduro fuera totalmente limpia para las fuerzas de los Estados Unidos. Entonces, ya por ahí comienza el problema, ¿no? Por ahí comienza el problema. Entonces, la operación está ahí, ¿no? Es decir, todavía, ainda va a haber mucho que explicar, porque no está explicada, es decir, no es posible una operación así por más que fueran corruptos y tal. Aquí hubo un acuerdo, y eso es lo que aparentemente está saliendo a la luz, ¿no? Con los grupos, que hay 3 grupos en el gobierno, 3 grupos de poder, que es el de Dercy Rodríguez con su hermano, ¿no? Que es el presidente del Congreso, el grupo de Diosdado Cabello, que es el que controla los cooperativos, las milicias bolivarianas, que es el Comando Vermelho legalizado, ¿no? Entonces son los criminales, en motocicleta, en motos, ¿no? Moviendo y aterrorizando a la población, cualquier oposición. Y el grupo de Maduro, que salió ya perdiendo, ya detonaron al general que era el jefe de la Guardia Nacional. Entonces, esa primera fase de la extracción de la operación militar ainda está muy mal explicada, muy mal explicada. Ahora, ya las consecuencias, yo diría, ahí para pasar propiamente a las consecuencias del problema de qué es la doctrina Monroe, si fue una intervención, si que se violó el derecho internacional, el problema es muy simple. Los Estados Unidos definieron con la acción en Venezuela que vivimos un orden tripolar. La operación en Venezuela tiene un objetivo primario que es China, Rusia, pero especialmente a China, que es el que compra 70% de la producción de petróleo venezolano. Y decir un mensaje, señores, este es el hemisferio occidental, esto es el trozo noso, etcétera, etcétera. Ahora, eso requiere analizar esta situación. Y se establece un problema de un sistema tripolar en el que brilla por su ausencia el derecho internacional. Pero eso no es un problema de la operación de Trump, esto es lo que está pasando en el mundo. Es decir, es un momento en que todo el aparato de derecho internacional no está funcionando. No es solamente la operación en Venezuela. Entonces ahí es el momento delicado que yo creo que después podemos en la secuencia analizar, pero primero quiero ir a Artur para no irme yo de frente y después no tiene regreso.
Professor, eu sempre concordo com você, e quando eu discordo, estou errado, entendeu? Então, eu fiz assim que esteve a operação, eu corri para fazer um especial aqui para o Quinto, né? Baseado em vários relatórios que foram saindo, etc. E opinião, eu colhendo também opiniões de alguns analistas e etc. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a primeira vez que eu vi, quando eu acordei aqui na Europa de manhã cedo, e vi que o Trump estava soltando lá o cacete de Maduro, além de eu escrever um Twitter sobre isso, eu pensei, falei, cara, esse negócio vai ser um novo mundo, porque isso vai demorar muito para acabar, né? Vai demorar algumas semanas, né? Vai ter alguma reação e tal. E de repente foi um massacre, né? Ele já saiu com o cara debaixo do braço em 30 minutos, se você pensar no momento em que começa a extração até o fim. Agora, de fato, veja só, eu pensei, eu concordo com você, foi uma questão que é multifatorial. É muito difícil a gente falar que foi um ou outro fator e linearizar essa discussão. Mas o que eu acho que também fez parte da estratégia americana foi de mostrar essa superioridade mesmo, militar, e como eles fizeram bem feito, principalmente usando os sistemas eletromagnéticos, né? Quando eles começam já a acabar a bloquear todas as linhas de radar da, da Venezuela e entrar em todas as comunicações dele usando aquele, acho que é 18 Goller, sei lá, agora me esqueci o nome, mas um desses caras lá que eles botaram, que estava no porta-aviões. Então, de certa maneira, um dos motivos que a parte aqueles S-300 da Rússia não funcionaram foi exatamente porque os Estados Unidos bloqueou e deixou os caras mudos, cegos e surdos, né? Totalmente perdidos ali, sem um dado. Os comandantes não falavam com as bases, e, enfim. É claro que tem outros fatores da turma lá também não ser extremamente bem treinada. As mentes brilhantes da Venezuela foram saindo, né? Não foram ficando no regime bolivariano, né? do Maduro. Então, assim, eu acho que a primeira mensagem, se tivesse fazer um apanhado, é que os Estados Unidos quis mostrar que ele tem uma superioridade militar, o que é óbvio, não em relação à Venezuela, mas em relação à China, brincando o seguinte, eu fiz, e aí? Né, eu fiz diretamente, porque até então os Estados Unidos estavam fazendo indireto, em guerra por coração, com a Síria, com Israel, usando Israel para bombardear o Irã. E fez umas bombinhas lá no Irã, leves. Mas ele quis mostrar que ele iria nos aliados, iria realmente mudar a estrutura do sistema. Então a primeira mensagem que ele quis, eu acho que foi uma mensagem dupla. Eu ainda sou o velho e bom Estados Unidos, eu ainda quero fazer uma nova doutrina Monroe, né? A antiga Monroe, né? Mas uma versão Donald Trump da doutrina, e eu quero ver se você é capaz de fazer algo parecido, né? Provocando meio a China. Então a primeira mensagem para mim foi essa. E, de fato, a partir daí, eu acho que ele simplesmente, professor, que a gente pode avançar, ele rasgou completamente o direito internacional. Eu acho que eles não, assim, eu não reconheço o direito internacional como uma fonte de autoridade daqui para frente. Direito internacional para mim não significa nada. Foi mais ou menos essa mensagem que o Trump quis mandar. O resto são desculpas, né? Eu achei que, assim, que nem eu brinquei hoje no Quinto Elemento, falando com o Trielli mais cedo. O Trump está preocupado com o tráfico de drogas. Não é. E a Europa dizendo, não, eu estou preocupado com a soberania da Venezuela. Também não é. Então, os dois estão mentindo, entendeu? Ninguém está preocupado com isso. O jogo é outro, né? E da China, muito menos. A China é preocupada com a soberania da Venezuela, né? Então, o jogo é outro. Eu acho que são consequências enormes. E, como eu disse no Já Economia, eu acho que aqui, a não ser que o senhor me corrija, que aí eu já disse que eu assumo que estou errado, é que para mim foi o evento geopolítico mais importante, eu acho que talvez dessa década, mais até importante que a guerra da Ucrânia, que vai marcar um risco no chão da história da Europa e do mundo, mas essa invasão do Trump, do jeito que foi feita, com a justificativa que foi feita, e principalmente com os aliados que a Venezuela tinha, que ela considerava grandes aliados, tanto China contra a Rússia, do evento geopolítico que vai ter consequências durante muitos e muitos anos, muitas décadas aí. No,
Mira, y es una cuestión que también tiene un aspecto en cuanto al petrodólar, porque no es el problema de controlar las reservas físicamente de Venezuela, sino decir, no es el dólar, tenemos los recursos del hemisferio occidental. Es decir, Amazonia, todo. No es que van a intervenir en Amazonia. Aliás, ya intervinieron a través de las ONGs y el crimen organizado ya está más intervenido. Es decir, soberanía limitada, compartillada, ya la tenemos en Amazonia. Solo que es con las ONGs, y eso quiere decir las agencias de desenvolvimiento de Estados Unidos y de Europa. Y el crimen organizado, que son los que controlan, ya hablamos aquí en el pasado, un programa especial sobre el tema de la soberanía, las microsoberanías en el crimen organizado. Entonces, lo que está diciendo es, no piensen que van a sustituir al dólar tan fácilmente. No estemos eso, es decir, porque Arabia Saudita había feito aquellos acuerdos con China en yuans, en moneda chinesa, y es lo que está diciendo, señores, no es, el dólar sigue teniendo su valor y su peso, no se atrevan a hacer esto. Ok, eso es el juego, podemos decir, porque tú no tienes que controlar, tú eres más experto en la cuestión del mercado financiero, tú no tienes que controlar una reserva para decir, esto es un correlato, es un valor, podemos decir de referencia, es un reborde, un colateral, ¿no? Esto es un colateral de la hegemonía del dólar, etcétera. Eso es importante porque eso nos va a colocar en una situación en la cual este modelo tripolar, y es lo que está diciendo Marcos Rubio en estos días. Primero, Marcos Rubio reconoce que aquel mundo unipolar en las intervenciones de Estados Unidos acabó. Y acabó en un cierto sentido toda la nueva orden mundial. La nueva orden mundial se basaba en la globalización, la finanización y la contracultura, es decir, todas las operaciones contraculturales, woke, ideología de género, ambientalismo, derechos humanos, toda esa cuestión, Trump dice acabó. Y la intervención en Panamá, y a secuencia de lo que hizo hoy, de retirar 30 agencias de la ONU, ya mostró que ese orden mundial acabó. Es decir, aquello que comenzó en la guerra de, bueno, yo digo que en realidad en la guerra de Malvinas, porque Malvinas detonó el sistema hemisférico, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era el acuerdo que había derivado de la doctrina Monroe. El TIAR estaba muy vinculado a la idea de que no quieres una potencia extranjera en el hemisferio. Entonces, a la hora de detonar, eso también estaba en shake. Entonces, esta acción acaba con el nuevo orden mundial y entra un orden, es decir, aquel orden que era unipolar, que quería, ¿basado en qué? El sistema basado en reglas. El sistema basado en reglas de que todo el mundo se movía, no sé cuánto, tal y tal, que acabó. Es decir, ese sistema en reglas acabó, que era el que sustituía al derecho internacional, que no era derecho internacional consensual de las naciones. Ahora estamos claramente sin un parámetro de derecho internacional. Es muy peligroso el momento, muy peligroso porque no tienes un referencial en el derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, aquí se define, tienes un polo en China, tienes un polo en Rusia y tienes un polo en los Estados Unidos. Ahí va a ser una disputa para dónde estás yendo. Y yo lo que pienso es que en el caso del hemisferio occidental, no somos occidente, eso definitivamente. Ahora, ¿de qué manera nos queremos participar en ese occidente? Es decir, simplemente vamos a ser sometidos, vamos a ser simplemente obedientes a un orden que venga de Estados Unidos. No se trata de eso. En este momento no tenemos otra alternativa porque no hay lideranza. Brasil está dividido al interior, no tiene credibilidad. Entonces, ¿qué vas a hacer frente a una posición como Trump? Es muy poco. Lo que tratas es de querer cooperar, ¿no? Para poder
beneficiar, decir, ok, tú quieres la reindustrialización de Estados Unidos, no están bien. Tú quieres la revitalización espiritual y cultural, no están bien. Estás queriendo atacar el elemento contracultural, no están bien. Pero no va a ser el gobierno de Lula, que es contracultural, que es todo el orden mundial ¿me entiendes? Alineado a todo ese orden mundial. Entonces, estás en ese momento de cambio. Ahora, hay una cosa importante en Venezuela, porque en Venezuela el proceso va a demorar meses. Primero, se va a tener que estabilizar lo que dijo antes Marcos Rubio, es decir, no es, y lo dijo muy claro, es decir, Occidente, es decir, aquí no queremos que ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Hezbollah, ni nada tal se metan, es decir, esa es la iniciativa de él. Ahora, lo que es importante es que él habla de 3 fases en la situación venezolana. Primero, estabilidad, reconstrucción y transición. ¿Por qué no está apoyando a María Corina y al embajador González Urrutia? Porque ellos no pueden llegar ahí, los van a llegar, los imponen, tal, los acaban. Es una guerra civil, simplemente ellos no tienen la estructura del Estado. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es limpiar la estructura del Estado, traer la oposición, etcétera, y es una transición que va a demorar, no va a ser una cuestión, alguien dice, va a costar 9 meses, es decir, las elecciones las convocas para enero de 2027. Eso es decir, desmontar un sistema en que está todo corrompido, tienes 2,000 generales, 2,000 generales, controlando cuestiones técnicas de la PDVSA, de petróleo. Claro, no iba a funcionar, eso está cayendo, ¿no? No iba a funcionar la cuestión militar, ¿no? Es decir, no está funcionando la economía. Entonces, aparentemente ya había una negociación con Delcy Rodríguez, ¿no? Que va a ser la que asume la transición, porque es una transición. Claro que ellos van a salir diciendo la soberanía de Venezuela no se negocia, la soberanía tal. No, espera, aquí estamos ya en un campo del poder real. Ahora, tercera fase es que vamos a hacer, pero yo ya aquí le paro para que Artur entre al quite, ¿no? Y toree este touro bravo. Porque é só para eu ajudar não, mas para fazer uma observação, você pode falar também. A impressão para quem vê de fora é que mudou para não mudar nada. Lembra que você fala sempre? Saiu, mas ficou a vice ali. Mas, com certeza, os Estados Unidos não fariam um tamanho de uma movimentação dessa para não mudar nada, né? Obviamente, alguma coisa vai acontecer. A gente já tem como saber, mais ou menos, qual é o caminho que vai acontecer, ou ainda está muito nebuloso? Porque o fato de ficar vice realmente deixou todo mundo meio assim, e agora? Porque aparentemente também continua muita perseguição, ainda está duro lá para o povo mesmo venezuelano. A coisa não foi assim, acordaram livres, né? Exactamente. Bueno, no sé, evidentemente que el status quo de la media internacional va a decir, no, se hizo lo mismo para ficar lo mismo. Pero no, es que no apoyó a María Corina, es que no apoyó al tal y tal. Espera. Es decir, ella no puede asumir. Sería una cuestión, los Estados Unidos no van a cometer el error que hicieron en Siria y en Irak, de desmontar y crear grupos de crimen organizado con militares, etcétera, como pasó con el Estado Islámico, ¿no? Que eran sunitas, ¿no? Por decir, organizados en el Estado Islámico. Claro que ahí fuerzas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Israel jugaron para crear esos grupos. No van a hacer ese problema en Venezuela. Es evidente, no van a cometer ese error. Legal. Entonces, tienes que esperar una transición. Y en esta transición va a ser muy importante las movilizaciones de los venezolanos.
porque si Trump dice, no quiere, pero va a haber millones movidos. Es decir, ahorita sé que va a haber una manifestación de 40 países o 40 ciudades. Es decir, es mucha cosa, no es esto un movimiento, podemos decir, de revolución colorida. Hay una manifestación, incluso fuera de Venezuela. En España viven no sé cuántos miles, en Chile viven casi 1 millón, en Colombia viven 2 millones. Cara, salieron 8 millones de venezolanos y la élite de clase media. Entonces quedó aquel apoyo del sistema 5, tal. Imagínate, para hacer la comparación, es decir, sacas los técnicos y metes la militancia. Eso es lo que está pasando. Había un análisis aquí en el ESM del Estado Mayor, del ESM aquí de la Playa Vermelha, ¿no? Un técnico dice, no vimos tenientes en la escuela de comando mayor y de repente aparecían como generales en Venezuela. Entonces era una cuestión de equipar el gobierno con esto. Y ahí por eso tienes 2.000 generales. Sí, espera, 2.000 generales. Muito cacique. Para pouco índio. Vai Dejo lá, aí, Arthur. Eu começaria, só voltando ao ponto do Trielli, professor, quando as pessoas falam, mas deixou a vice-presidente, não mudou nada. Eu tenho a visão completamente diferente. Primeiro, para entender, eu acho que mudou tudo. Exatamente porque ele deixou a vice-presidente, ele mudou tudo, e eu vou explicar por quê, na minha visão. Que é o seguinte, a primeira coisa que tem que lembrar, porque é muito claro, aí tem vários cenas para falar. Cenas, momentos para falar disso. O primeiro, o próprio fato, por exemplo, da gente saber, antes do Rubio entrar, que o Rubio é um realista. Ele, antes da campanha do Trump, ele já tinha um relatório sobre China, em que ele era um realista. Ele já falava que não dá para ganhar de tudo da China, e que tinha coisas que a China ia dominar, e que coisas que os Estados Unidos poderiam dominar, e tem coisas que os Estados Unidos teriam que investir para poder dominar daqui a alguns anos, e que era impossível um mundo onde, como você disse já no início, né, um mundo unipolar, que os Estados Unidos teriam que aprender a ver com essa multipolaridade. Então ele é um realista. Nesse sentido, assim como o documento que saiu recentemente sobre segurança nacional, que a gente comentou aqui, você comentou com o Kim, eu dei um pitaco também no programa, ele fica muito claro que os Estados Unidos, ele encara a China não sob a ótica ideológica, mas como alguém para ser administrado, né, e combatido, mas não ideologicamente. Então é muito claro que os Estados Unidos optaram, como política de segurança nacional, não uma batalha ideológica, mas uma batalha específica realista. E aí vem o meu ponto, dizer, deixar a vice-presidente exatamente dar o exemplo que o cara falou o seguinte, eu tirei o que eu queria tirar, chamei as pessoas que eu quero que façam aquilo que seja feito. Pouco me importa se você ideologicamente ainda é bolivariano ou o que for, e depois eu vou trabalhar na transição. Entendeu? Então, o Rubio, ele está sendo realista. Precisamos manter essas pessoas para garantir ainda algum controle e evitar uma explosão civil, qualquer coisa que valha, ou uma guerra civil, né? E dizendo para essas pessoas, deixa eu te falar uma coisa, porque a gente esquece que a vice-presidente, a gente pensa assim, Maduro é ladrão, né? Todo mundo sabe que o Maduro é ladrão, tinha dinheiro na Suíça, narcotraficante, não sei o quê. Mas vocês acham que a vice-presidente, que também era uma dessas bolivarianas super radicais, né? Mais extremista que o Maduro, inclusive, não boletava, como diria no mercado financeiro. Claro, não tinha... exato. Claro. E aí os Estados Unidos podem dizer, você viu o que aconteceu com o Maduro lá, né? Tirar uma grana dele, tá preso, a sua eu vou deixar, mas você vai fazer o que eu quero. Ok, ela, não, claro, mas vai ser super solícita. E quanto a própria, a minha parente lá, Machado, William Machado, ele vai dizer, não vou apoiar ela, porque ela não consegue, ela não sabe nem como é que é a máquina. Se os Estados Unidos tivessem tirado a vice-presidente e botado a Corina, ele estaria na batalha do Biden, na batalha ideológica, entendeu? Não, vamos botar alguém ideológico e tal. Não é o caso, ele quer alguém operacional, entende? Então a primeira coisa que eu acho que a leitura a análise, é a análise que é feita das pessoas hoje sob o prisma ideológico, enquanto essa é uma análise bem equivocada. Os Estados Unidos estão tendo uma análise realista de domínio.
Qual o domínio, como vai ser feito, que momento vai ser a transição, em que momento eles estão fazendo isso, sem dúvida nenhuma, é uma pergunta. Mas eles já deixaram claro, nós vamos dominar a Venezuela. Não vai explorar petróleo, vai entrar empresa americana e vai comprar a empresa americana, vai vender para a empresa americana. Ele está dando exatamente as ordens de recuperar um domínio econômico e uma influência política dentro da América Latina. E eu vejo duas coisas nessa história, professor. A primeira coisa é que, para mim, eu acho que o Brasil poderia ter uma grande chance de aproveitar isso, né, botando as empresas para vender, atuando junto aos Estados Unidos e se beneficiando economicamente disso, né? E eu vejo que será mais uma oportunidade perdida do Brasil. Talvez o que os Estados Unidos queiram com essa recuperação da Venezuela é fundar uma nova capital, né, da América Latina, uma importância, remontar isso, mesmo que dure algumas décadas, ele durará, mais de investimento, de voltar com essa intelectualidade de classe média que se formou no exterior durante todo esse regime chavista, né, que estabeleceu uma cultura também no exterior, os filhos estão estudando no exterior, existe uma elite já incorporada a uma cultura europeia, americana, que está fora, foi para fora. Então, atrair esses caras de volta para a Venezuela para cuidar do país deles sob uma ótica liberal americana ou do pensamento americano, qualquer coisa que valha, é atrativo. Então, o Brasil vai correr esse risco por alguns motivos. O primeiro, eu acho que nós não aproveitaremos por algum motivo. O primeiro, como você falou, pela inoperância completa do Lula. Eu acho que nem a polarização nem a divisão. É a falta de compreensão completa do cenário que nós vivemos hoje no mundo. A gente não consegue ainda acreditar, a grande parte da sociedade brasileira, né, da elite brasileira, no modelo de Hamilton. A gente estão vivendo ainda com os saudosistas liberais, entendeu? O liberalismo, o Armínio Fraga, esses caras ainda estão presentes, agarrados a esses ideais. Então, eu vejo que o nosso problema é um problema de entender a oportunidade na mesa e fazer um jogo geopolítico concreto. Então, eu infelizmente acho que não saberemos aproveitar essa oportunidade por incompetência, pode por incompetência do governo Lula, por própria incompetência dessa estrutura burocrática brasileira e judiciária, entendeu? Então, os Estados Unidos deu um sinal para mim muito claro, retomei e vou escrever como eu quero que seja. E o que levanta um outro aspecto, que eu disse alguma vez, acho que no GE, hoje no programa também no Quinto, ele bota a China numa posição de extrema dificuldade. Primeiro, extrema dificuldade é a questão a gente já falou da estratégica, né? Mostrando que ela não é uma parceira militar. Ela pode ser uma parceira econômica, mas não uma parceira militar, né? E, inclusive, mostrando que ela, por diversas vezes, quando confrontada, ela, na América Latina, em alguns países, ela prefere não entrar e não se meter. Mas não é só político o que ele está mostrando. Ele está começando a dizer o seguinte: se você é um país aí que é aliado da China, ou estava no programa da Rota da Seda, o seu alinhamento econômico não garante proteção, entendeu? Então, atenção, hein, com quem você está se aliando. O que levanta o terceiro ponto dessa dificuldade que a China que ele botou a China, que é os 60 bilhões de dólares que a China meteu na Venezuela, entendeu? Que alguns têm garantia nos campos de petróleo, outros não. E ele vai dizer, como é que a China vai receber isso? Né? Como é que a China vai cobrar isso? Né? Como é que a China os credores vão trabalhar com isso? Então, veja, o impacto que os Estados Unidos deu na Venezuela, empurrando a China numa posição muito difícil, é muito grande. Tanto que o Xi Jinping, a primeira coisa que ele disse é que ele vai buscar algumas arbitragens internacionais, vai tentar se proteger atrás desse direito internacional para tentar recuperar a grana que ele meteu lá. Mas nós sabemos que são os americanos, vai virar pó, vai virar um desses Brady Bonds, versão Maduro Bonds, para ficar circulando no mercado e ajudar o capital, a ficção rentista, né? Por aí. E me chama a atenção outro ponto, que é uma mensagem que acho que ninguém falou ainda, acredito, que é uma mensagem para a China em relação ao Porto do Peru. Porque se os Estados Unidos, veja, disseram, tá? E para mim o Trump ele tem um lado midiático, ele é um grande
mágico, né? Ele fala, tá, ele mostra uma mão aqui e faz outra. Durante muito tempo, ele jogou para a Groenlândia, de repente ele veio para a Venezuela, ficou na Venezuela, agora ele está apontando para a Colômbia, voltou para a Groenlândia. Você não sabe exatamente, fala da Europa, o que tem na cabeça dele em termos de prioridade. Então, ele chegou lá e pegou a Venezuela e botou uma linha e falou assim, a doutrina Dom não está valendo. Bom, se ela está valendo, não está valendo só para a Venezuela. Ela está vendendo para a Venezuela, ela está valendo para os portos brasileiros, que a China tem comando, ela está valendo para onde a China estava comprando, tipo aquela mineradora no Peru, né, que está dentro da Amazônia, que ele comprou do Peru, não, é uma mineradora que é dentro do Brasil, da Amazônia, mas que tinha sido comprada por uma empresa peruana e que foi comprada por um chinês. E está valendo para esse porto gigante, que é um dos maiores portos hoje da América Latina, que esqueci o nome dele. Xangai, né, que eles fizeram no Peru, que é gigante, no Pacífico. Se ele está falando de doutrina Dom, minha pergunta é a seguinte, ele vai deixar isso? Vai ficar barato? Não vai, ele sabe que aquele porto tem dupla função. Tá? Então você tem uma série de sinais, para mim, que o Trump está dando, que são muito claros, mas de um realismo muito prático, entendeu? De um realismo, dizendo assim, olha, fica aí, eu vou deixar vocês ficarem, vocês vão sair com o dinheiro de vocês que estão na Suíça, eu já peguei do Maduro que me interessa, para dar o exemplo, vou deixar vocês gastarem aí a vidinha, mas eu quero essa agenda. E daqui a pouco vocês podem continuar metendo a mão no dia dos bolivarianos aí, mas daqui a pouco, na hora certa, nós vamos fazer umas eleições, tá? E eu acho que o cenário, o caminho é esse. Né? Agora, por isso que eu digo que a tomada da Venezuela, ela abre tantas outras portas, porque há uma retomada da Venezuela, retomada dos oceanos e retomada dos portos, só na América Latina. E isso significa o quê? Um freio num comércio chinês que depende muito hoje da América Latina, não depende pelo nosso potencial de consumidor, não, mas pela meio que nossa matéria-prima, né? Das questões de recursos naturais. Ele dá um freio nesse negócio e começa a montar para os outros lugares, inclusive para o Porto do Peru, para a Colômbia, entendeu? Brincando para a Groenlândia, mas está olhando para o Petro, né? Que já sentiu que vai tomar o atropelo, já quer conversar. Não, peraí, vamos conversar já aqui. Já estão falando dele ir lá, né? Em termos de sinalizações, hoje eu não vi exatamente, eu não consegui parar para me aprofundar, mas teve a liberação, acho que, dos presos políticos na Venezuela, né? Que os venezuelanos, o governo já soltou, já começou a soltar alguns presos políticos. Então já tem umas movimentações, uma sinalização, até falar, tá duro lá ainda, sim, mas já estão soltando quem interessa aos americanos, estão sendo duro com quem também interessa aos americanos, né? Então eu vejo esse movimento como uma questão de retomada da América Latina, não apenas do ponto de vista de segurança nacional, mas também de segurança mineral, Amazônia, cultural, civilizacional e de comércio. E aí, para fechar aqui um pouco desse raciocínio, do que vocês estão falando, e que o senhor falou no início, o comércio está diretamente ligado com a questão das moedas. E eu estava preparando o Geoeconomia da próxima semana, eu estava escrevendo umas coisas, e aí eu estava falando com um amigo meu que me ligou, falei, olha, cara, estou aqui escrevendo, ele fez essa pergunta sobre a moeda americana, e eu disse o seguinte, entenda, são duas coisas diferentes. A moeda americana, como meio transacional, não perdeu importância, continua sendo muito utilizada. Ela perde como reserva, como moeda de reserva. E aí ela tem perdido algo em torno de 0,7, né, ao ano de volume, que é bastante. Então, quase 1% de volume tem perdido todo ano os Estados Unidos como moeda de reserva, sendo substituído pelo ouro, pela prata, aí vem por outros motivos. E os motivos também têm a ver ligados com a economia física, porque você entra numa economia de guerra, uma economia física produtiva, em que não dá para ficar apoiado numa economia física com um papel especulativo que é o dinheiro. Que é rentismo. Então ele fala assim, olha, esse modelo acabou, não é porque é o dólar, porque se ele estivesse tocando o dólar pelo ien, ok, se estivesse tocando o dólar pelo rublo ou pela cesta de moedas, eles estão tocando por metais. E aí você começa a ver uma série de coisas ligadas, como, por exemplo, o crash, que não foi crash, né, da prata no dia 28, 27 de dezembro agora, que a CME em Chicago aumentou as margens
dizendo que tinha muito comprador, então estava com muito risco. Aí o preço despencou, porque os caras não... Ou você bota mais dinheiro, né, para cobrir a margem, ou você tem a sua posição liquidada. E aí ele caiu, acho que 8, 9%, mas caiu só no CME. Na Bolsa de Xangai, os caras não caiu. O preço continuou 82. Né? Se tivesse realmente um problema de preço de mercado, esses preços iam convergir. Eles ficaram distorcidos, ainda tem uma distorção. E o que se mostrou? Que, na verdade, é um problema de demanda. Então, nós estamos vivendo certos sinais de transferência, de mudança de uma economia especulativa rentista, né, para uma economia física. E isso tem alterações naturais de movimentação, inclusive dessa mudança. Eu acho que os Estados Unidos sabe bem disso que ele está enfrentando, e ele fala o seguinte, olha, tá tudo bem, porque eu topo algumas dessas alterações, eu topo, mas eu também não vou perder minha hegemonia de moeda transacional. E o que vai garantir para ele que ele mantém a moeda transacional e a hegemonia transacional do dinheiro é exatamente ele controlar o comércio. Entendeu? Então, eu acho que a América Latina tem tantas vertentes e vetores dessa tomada dos caras que é impressionante, entendeu? Para mim, me chama muita atenção. E vai dizer, olha, eu acho que o assunto Venezuela será o assunto de alguns anos de importância para o mundo, e do jeito que nós no Brasil estamos indo, o Brasil será uma discussão secundária, entendeu? Na América Latina. Ahora, hablando de esa cuestión de las inversiones de China en Venezuela, también aquí pega a Daniel Boccaro, que compró algunos pozos de petróleo, y pega a los hermanos Batista, es decir, y aquí se mueve al escándalo interno de Brasil, es decir, quién sabe qué consecuencias va a tener, porque eso está muy extraño, ¿no? Eso obviamente que se hizo entre los compañeros, ¿no? Es decir, aquí Lula con Maduro, tal, es decir, no iba a entrar aquel Joesley Batista, ¿no? En la cuestión del petróleo, ahora anda también en la cuestión nuclear y tal. Es decir, es un operativo de un esquema que van a salir perdiendo con esto, ¿no? Aparentemente él fue con Maduro, ¿no? A decir que podía retirarse o tal, por lo menos son las especulaciones. Pero mira, aquí hay un problema de eso que tú estás diciendo, y esto está muy claro en lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, Trump está atacando, y por eso la briga con la Federal Reserve contra esa élite financiera, explícitamente. Entonces, la parte, podemos decir, de la Make America Great Again, de MAGA, es decir, la parte más nacionalista, etcétera, está pushando lo que ellos llaman una aristocracia productiva. Es decir, salir de la élite especulativa a una aristocracia productiva. Yo diría una aristocracia productiva soberana, ¿no? O estratégica, ¿no? Porque eso es lo que está moviendo. Porque no, el tema de la política de Hamilton, aliás, se malinterpreta, se piensa que la política de Hamilton es apenas tarifas. No es apenas tarifas. Es la industrialización, es decir, proteger para tú industrializar y ser esa la fuente de la política de defensa. Desde la idea de Hamilton, ya tuvimos aquí hace 2 años, o cerca, el año antepasado, cuando hablamos de West Point y toda la discusión que estaba habiendo, es decir, en cuanto a la visión de Hamilton, en cuanto a la creación de West Point en Estados Unidos. Ahora, hay que ver, en cuanto a este problema de la élite financiera, que los Estados Unidos tienen, no sé, 37 trillones de deuda. Es 1 trillón de euros, ¿no? Entonces, él necesita mantener exactamente la credibilidad del dólar, el tener un apoyo colateral con el petróleo, etcétera, como fuente principal de la cuestión financiera. Es decir, porque no es fácil la transición. Y ahora
Trump está planteando un aumento del orçamento militar y tal y tal. Es decir, entonces, tienes ese factor también en el cual contribuye la cuestión del tema de Venezuela. Ahora, pero aquí lo que me preocupa es lo siguiente. Nos estamos en este sistema tripolar. No queremos apenas, ¿me entiendes? Decir, bueno, vamos a escoger lado. Todo bien. Es decir, yo pienso que estamos en el hemisferio occidental y aquí yo llamo la atención a algo que a mí me pareció muy interesante, que Mangabeira Unger dijo, ¿no? Nós temos que pasar a una economía de conocimiento. Y esa economía de conocimiento no nos lo va a dar ni Rusia ni a China. ¿Qué le interesa a China? Le interesa commodities. Yo me acuerdo de un amigo muy querido mío, que era el profesor Carlos Lessa, que fue el presidente del BNDES, que él decía que a China era la revolución americana por vía de la reforma Meiji, el sistema podemos decir, el sistema, bueno, el sistema político, el nuevo, no el Partido Comunista, como la estructura de la nueva dinastía, ¿cómo se llama? Bueno, la dinastía chinesa y la Inglaterra victoriana, porque lo que está haciendo es inundando con manufacturas y comprando recursos naturales, eso en África, tal, y construyendo ferrovías como la Inglaterra victoriana fez. Es decir, yo construyo infraestructura para tener las materias primas que yo preciso para mi imperio económico. Entonces, lo que Mangabeira decía era, no tenemos que ver de dónde vamos a poder ancorar el asunto de la economía de conocimiento, y eso es los Estados Unidos y Europa. Es decir, es ahí donde es en el occidente que podemos generar. Claro, es una Europa en el que vas a tener cambio de régimen en Francia, porque Macron ya está en el final, donde vas a tener un cambio de régimen en Alemania, porque Merz está en el final, y vas a tener un cambio de régimen en el Reino Unido, porque el primer ministro también está en las peores índices de popularidad. Entonces, ese es el otro juego. ¿Dónde vamos a jugar? ¿En qué universo vamos a jugar? Porque eso está mudando. Eso está mudando. Es decir, tú dices el acuerdo con el Mercosur. ¿Quién sabe un acuerdo con el Mercosur en el sentido de economía de conocimiento? Es interesante en relación a Europa, pero hay que esperar ese cambio en Europa. Y yo soy muy optimista de que Europa va a mudar exactamente por la presión, como se vio en el documento de Seguridad Nacional, es decir, atacar toda esa base de revigorar la cultura, el espiritual, etc. Pero ¿qué me interesa a mí más en cuanto a esto? Es decir, el mundo tripolar es un mundo en el que no hay de realismo, es decir, es un mundo de poder real en áreas de influencia. Por eso yo le puse en un Twitter Yalta 3.0, ¿no? Es decir, hay una distribución de ese poder. Ahora, ese poder va a tener que transitar a un mundo multipolar. Y ese mundo multipolar va a requerir, ahí sí, una autoridad, una nueva autoridad mundial legítima. Es decir, que no hay. ¿Quién es la autoridad hoy en el mundo? Consejo de Seguridad no funciona más. Entonces, y es importante, ¿me entiendes? Porque ya la tercera guerra ya aconteció. Es decir, la gente está pensando, no, la tercera guerra ya aconteció, ya el cambio del mundo ya aconteció. Y eso empezó cuando Putin detonó el mundo segundo reglas. Sí, detonó eso. Ahorita están los europeos manejando sobre todo los ingleses, con esos atentados contra Putin y tal, el MI6, etcétera, tratando de mantener esa realidad mientras ellos se están afundando. Entonces, y Trump acaba con el juego. Entonces el orden mundial cae, no tenemos una autoridad legítima y se tiene que construir una actividad legítima,
y desde la parte de nosotros no tenemos un Rui Barbosa en La Haya, no tenemos personalidades por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, en el que Brasil tuvo un papel. No existe las intelectuales capaces de contribuir a eso. Entonces, o existe, pero no sabemos. O a lo mejor, ¿me entiendes, Artur? Hay que prepararse, ¿me entiendes? A decir, bueno, hay que hacer una legislación, pero no ves nada, es un desierto, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo esto de esta evolución hacia el mundo multipolar? Porque no nos conformamos simplemente en endosar un polo, es decir, ¿cuál es a dónde te tienes que somerger? Es al interés nacional, es al interés de Brasil, de América del Sur. Ahora, esto tiene que traer cambios muy grandes. Y yo pienso que en Brasil el gran cambio, equivalente a lo que va a pasar en Francia, en Alemania, es la queda de la estructura del nuevo orden mundial en la Constitución de 88, porque ahí está el mal. Tú no puedes avanzar porque tienes una constitución que creó un sistema de soberanía limitada. El sistema constitucional creó una soberanía limitada. Le diste poder al Ministerio Público, el Ministerio Público opera como a través de las ONGs, opera como agencia de fuera, de control, y el país no puede avanzar. Mientras no remuevas el problema de las ONGs, el problema en el medio ambiente, todas esas legislaciones, el país no puede aspirar a tener un camino soberano, a disputar un problema en el occidente, es decir, a disputar algo dentro del mundo occidental, que es el mundo nuestro. Si no somos occidente, ok, somos diferentes al occidente colonialista que ha habido, que se está fundando. Lo que se está fundando es el colonialismo europeo, ¿no? Entonces, pero no estemos, ahí es donde viene la responsabilidad, y yo pienso que yo siempre insisto, estos diálogos, el problema de la vez pasada terminamos, tenemos que traer más gente, tenemos que discutir más, con mucha, podemos decir, generosidad para decir, a ver, ideas, es decir, ahí yo estaba viendo un cara de una agencia de desarrollo de Goiânia, de Goiás, ¿no? Falando de la necesidad industrial, de que tiene que haber un impulso al proceso industrial. Entonces hay gente. Ahora, el problema es quién cataliza eso. Y yo creo que el quinto elemento puede ser un elemento catalizador. Yo vengo insistiendo porque no veo otro. No porque yo participe, estoy diciendo esto, rascar seda aquí, porque no me interesa. Es decir, pero el problema es, tiene que haber un catalizador de ese proceso, porque hay gente importante en Brasil, ¿no? Anteontem falleció Rex Nazaré, que es el responsable del programa de enriquecimiento de uranio, y yo era muy amigo mío, y yo lo vi totalmente abandonado por el Estado. Era un gigante, ¿no? Cara se murió con su aposentadoría, tal, es decir, viviendo en un apartamento que tú, pues, ¿cómo? El cara que creó la capacidad nuclear de Brasil. Es decir, es decir, ahí es donde te das cuenta que está faltando, inteligencia, está faltando proteger esos cerebros que pueden hacer el país, tener una participación. De otra manera, es simplemente, ¿cómo te puedo decir? Es simplemente seguir un destino colonial. Porque no tenemos cómo pensar, decir, ¿qué quieres? Si te estás comportando como colonia, ¿cómo crees que te van a tratar? Si tu permitiste, ¿me entiendes? Entonces, um pouco isso. O Arthur deu até uma risadinha quando você falou do Ministério Público, ele falou, eu vivo falando isso, né?
Vai lá. Porque eles tiraram mesmo a soberania do Brasil, né? E os caras acham que que sabem de tudo, né? Porque tudo passa por eles. A ideia. O cara que definiu, por isso que eu até brinco, tem foi o Capeta mesmo que definiu isso. Ele, inclusive é bíblico. Se você lá, tá lá, né? Os que acham que são da justiça, na verdade, são. Né, os acusadores lá são filhos do diabo. Depois eu até falo que é bem claro os caras que trabalham. Mas por quê? Porque a ideia do Capeta, que alimentou esses caras no seu ego, é a ideia de o cara fiscal da lei. Imagina, você ser fiscal. Pior, tem algo melhor do que você ser fiscal da lei? O cara pensar, eu quero fazer a lei. O outro, eu quero julgar a lei. Eu quero fiscalizar a lei. Pô, é um poder absoluto, né? Sobre qualquer coisa. Vai de escola a meio ambiente, passando por indústria, por tudo que você possa imaginar, né? Enfim. Mas o meu ponto, voltando, eu concordo com... Como é que eu vejo isso no Brasil, professor? De verdade, assim. Primeiro, uma compreensão dessa placa tectônica econômica. Porque o que acontece hoje nos Estados Unidos, o que acontece aqui na Europa também, eu acho, até estava conversando com alguns meses atrás, quando o primeiro-ministro inglês ganhou a eleição, e eu falei, olha, não se preocupe, porque o que está acontecendo é que a bola está vindo na direção da direita, só que ela fica ricocheteando assim, ela está na mesma direção, mas ela bate em vários cantos, e ela bateu nessa esquerdinha aí, que é do cara. Eles vão fazer a mesma coisa, vão errar do mesmo jeito e vão empurrar cada vez mais rápido a direita. Isso está acontecendo na Inglaterra, isso está acontecendo na Europa. Mas qual o sintoma do problema? E esse é um problema grave que o Trump enfrenta, e eu acho que o Trump tem a ver com a invasão da Venezuela aqui, porque ele precisa resolver isso, porque ele também está nessa guerra civil com os bancos, já existe também uma divisão dentro do governo Trump entre o Vale do Silício e o Projeto MAGA. Bom, mas qual é o problema em si? O problema é que nós vemos uma economia de crescimento sem emprego. Isso tem acontecido nos Estados Unidos. E o que ocorreu é que até agora o sistema econômico, ele via a taxa de juros do sistema monetário, né? Claro que é um modelo errado, mas enfim, isso é outro assunto, mas ele via a forma de fazer com que, através das políticas de taxa de juros, aumentasse o número de empregos para corrigir o problema do consumo. Só que agora o consumo está menor, não é por causa do emprego, é porque o salário não paga mais a conta, do mês a mês. Então você tem 40%, por exemplo, da população americana, não tem, se tiver uma emergência, não consegue pagar $400 do seu orçamento em emergência. É absurdo. Então o número de inadimplência no cartão de crédito é o mais alto da história dos Estados Unidos. Então você tem uma série de problemas que os caras não estão sabendo resolver, porque não é mais o problema liberal que vai resolver isso. Não é através dessa economia liberal. Porque você não vai gerar emprego mais por taxa de juros. Esse modelo de alavancagem, de especulação, ele acabou. Então, é preciso fazer a economia produtiva e reindustrializar os Estados Unidos. Só que isso não acontece da noite para o dia. Então o Trump vai começar a exportar desemprego. E ok, na cabeça dele, ok, eu vou exportar isso, eu vou jogar o emprego, tirar o emprego da Venezuela na marra. Então, isso tem acontecido. Mas veja, esse problema do salário não pagar mais as contas básicas chegou na Europa. E isso é o ponto catalisador que eu não tenho dúvida nenhuma que a direita ganhará na Europa. É o caminho. Porque a população está cada vez mais insatisfeita. Então não adianta a Ursula von der Leyen falar assim, agora vai melhorar, nós vamos crescer 3% no ano que vem, porque não é o crescimento, aquele mito do crescimento, a ideologia do crescimento que foi feita pela OCDE, ela já não existe mais, o cara quer aumento real, salário, dinheiro, pagar a conta, né? E isso não tem mais acontecido. Então haverá esse desequilíbrio, né? E a pergunta é, qual o lugar do Brasil nessa história? Eu acho que, infelizmente, nós não estamos preparados plenamente para a história. Nós estamos preparados para uma fase de transição para começar a plantar isso que o senhor falou de reindustrializar o Brasil com uma economia do conhecimento. Veja, no livro do Mangabeira, que ele fala do conhecimento, né? Acho que é um de capa vermelha lá, esqueci, mas é um que ele fala dos arquipélagos de conhecimento. Ele até fala que nos Estados Unidos mesmo, você tem arquipélagos de conhecimento que produzem conhecimento. Então, o Brasil, ele precisa começar a se associar a esses pequenos arquipélagos, mas o que vai acontecer, para mim, a Europa vai entrar numa ebulição gigante e a direita vai assumir isso aqui e haverá primeiro uma grande confusão, uma
um reordenamento interno, que eu não sei se dizer se violento ou não, não sei se vai haver uma divisão da Europa em termos já de influência, tipo Hungria, Rússia, Polônia, entendeu? De um lado o leste europeu e do outro lado aqui apontando para os Estados Unidos e alguém meio perdido neutro, a depender do momento, né, dos dois blocos. É muito difícil entender o que vai acontecer, mas eu acho que isso acontecerá. E nessa hora, para mim, para você reformular o Brasil, reformular a Constituição de 88, chegar com um projeto de industrialização, eu não consigo ver isso sendo feito internamente, sozinho. Isso só acontecerá se eu vejo até como a Europa em si liderar esse movimento. E por que eu digo a Europa, né? Porque se você pensar nos dois projetos civilizacionais, ou na visão civilizacional europeia e americana, há uma verdade. Os Estados Unidos nunca foi colonialista. Ele prefere ser um colonialismo econômico, entendeu? E tudo que ele faz, inclusive o colonialismo cultural, o soft power, o rock and roll, tudo que ele faz, Hollywood, tem um lado ideológico, mas apontando para um domínio econômico deles, a hegemonia americana. O europeu tem uma cabeça colonialista. Eu acho que o que vai acontecer é muito verdadeiro com o Brasil vai ter que aceitar ser uma semicolônia. Pegar carona no movimento de alguém, muito mais do europeu, que aceitará, que vai querer desenvolver o Brasil, né? Não porque ele é bonzinho, mas para retomar uma influência cultural, retomar uma influência econômica e se reerguer aqui também, porque ele também precisa da gente para isso. E aí pode ser que nós comecemos um projeto associado a alguém na Europa. Mas essa geração espontânea de uma inteligência brasileira, né, e eu agradeço muito o seu carinho, a sua generosidade, é muito mais generosidade e carinho do que, para mim, um reconhecimento do que das nossas virtudes. Dizer que a gente poderia ser um desses polos, eu acredito que a gente pode contribuir. Mas contribuir, eu vejo cada vez mais conectado com um projeto europeu de uma direita forte, entendeu? Uma direita que pensa. Eu vou te contar uma história que eu falei para o editor se eu contava ou não. Eu falei, cara, não sei se eu conto essa conversa, porque é meio choque de realidade. E eu vou cometer a irresponsabilidade de contar. Tive essa semana na França, semana passada, estava conversando com uma parte da direita europeia, principalmente do Partido Republicano, que não é o partido da Marine Le Pen, que é o RN, né? Estava com LR, pessoas do LR. E nessa conversa, papo vai, papo vem, eu tive uma curiosidade. Eu perguntei por que a Marine Le Pen, na sua visão, foi contra a invasão da Venezuela. Por que ela foi contra a invasão da Venezuela? Aí eles falaram o seguinte, Arthur, olha só, na nossa visão, não existe direita nos Estados Unidos. Não existe conservadorismo nos Estados Unidos. Existe os democratas, existe um projeto neoconservador, que era aquela visão dos trotskistas que se transformaram à direita, né? Trotskista que resolveu ganhar dinheiro. Exatamente. Trotskista que quer ganhar dinheiro e que vai garantir a sua sobrevivência na base da porrada. Basicamente é isso, foi resumindo. E você tem um projeto diferente, que é o MAGA, que também não é conservador, que é um projeto meio trabalhista, entendeu? Uma coisa meio trabalhista. Então, e que se utiliza da religião, né, do movimento religioso americano, como reação do wokeismo dos democratas, para poder pegar uma carona e se estabelecer como um movimento político. E eles falam conservadores, por exemplo, ligados, né, à Igreja Católica Europeia, conservadores ligados eu vou implicar com vocês porque hoje eu estou implicante. Igreja Católica não, eu também sou católico, eu sou universalista. A Igreja Romanista, então, mas ligados à Igreja de Roma, então ele falou, ligados realmente à religião, de verdade, é a direita europeia, não é a direita americana. A direita americana se aproveita desse movimento. É uma análise. E aí ele veio e falou assim, bom, então o que nós vemos, que tem um aspecto cultural, civilizacional, de recuperação moral do Ocidente, é a Europa. Então, pela direita europeia, não discordo de parte dessa afirmação, não discordo mesmo, não acho que o projeto brasileiro deveria ser um projeto francês, por exemplo, alemão, mas um projeto ibérico, como sempre foi a nosso DNA. Aí, com essas movimentações, a gente pegando uma carona, como a gente também tem no Brasil uma
uma submissão intelectual dos metidos a gênios, né, aos movimentos mundiais. Então, o que eu quero dizer? Se o Suprema Corte reparar que a Europa virou à direita e que o direito virou à direita, e os caras querem continuar vindo a Paris, querem continuar usando sobretudo, passeando na Avenue Montaigne e palestrando na Sorbonne, só que houve uma guinada, eles vão virar à direita. Eles vão começar a falar, não, isso aqui é importante, como sempre fizeram. Então, eu vejo que para o Brasil ter esse projeto de voltar, a gente vai ter que aceitar ser uma semicolônia de alguém num projeto político. E nessa carona, aí nós vamos botar as bases desse projeto da reindustrialização brasileira, gerando uma economia do conhecimento com esses arquipélagos que o Mangabeira falou no livro, né, do conhecimento. Se não, professor, eu de verdade acho muito difícil, porque o problema do Brasil é que nós, até a forma das soluções, por exemplo, eu vi um amigo do Trelli um dia lá, um grande amigo dele, quando ele estava dando dando um choro no Twitter, chorando, né, lá, ele falou assim, eu tive 3 empregos, trabalhei 3 empregos no dia só para poder sustentar, etc. E aí é curioso que a gente, nessa intelectualidade, com muitas aspas, diz que trabalha 3 empregos, mas apoia a economia liberal do neoliberalismo, que é quem provocou isso nos Estados Unidos, pela baixa dos salários. Então, a gente não tem uma pessoa, hoje um grupo no Brasil, talvez a gente, porque eu acho que também a gente é tão inteligente assim, é uma generalidade sua, mas um grupo que entenda realmente a infraestrutura do que aconteceu e, para mim, essa transferência do que está acontecendo. Porque eu hoje vejo até um pouco por aqui com meus filhos, só para terminar, é que nós vivemos ainda, eu não sei se a gente vive um mundo multipolar, como você falou, em 3 polaridades, ou um mundo de 3 universos, que em algum momento virará multipolar. Porque, por exemplo, eu vejo a China vivendo no mundinho dela com as regras dela. Então, uma galáxia própria. Os Estados Unidos estabelecendo a sua galáxia ali, e a Rússia tentando estabelecer uma, e a Europa absolutamente fragmentada, perdida tentando viver um desses metaversos aí. A partir, para mim, de um momento em que essas galáxias se fundirem, aí esses países mais estabelecidos irão viver essa multipolaridade. E eu acho que essa fusão de galáxias, também não cogumelo aqui não, eu não faço isso, mas só para... É a partir de uma guerra real. Então eu acho que o mundo ainda participará de uma guerra quente de verdade. Tanto que o Trump fala, ainda vou me armar mais. Né? Precisamos nos armar mais. Ele está investindo. A China também, mas não é por segurança. É porque vai ser um modelo insustentável. É um modelo de transição que, obviamente, por ser de transição, é insustentável. Porque só no Brasil... Dificilmente uma quebra desse tamanho acontece sem alguma vai cantar. Não crise. Imagina nós vivemos no mesmo mundo, nós 3 aqui, né? No mesmo mundo, que é a mesma casa, só que você tem as suas regras e quer fazer o seu universo. Eu quero fazer o meu universo e o professor Lourenço dele. Aí ele fala, no meu quarto mando eu, a cozinha é minha, a sala é minha, o banheiro do lavabo é meu, zonas de influência. Né? Mas, uma hora, esses mundos vão se chocar, porque uma hora vai ter que ir para a sala de estar todo mundo, que é o lugar comum. A porrada vai estancar, vai ter pancadaria. Mas eu tenho uma impressão da Europa só, eu só queria saber de vocês dois, já que o Lourenço vai falar, para já incluir isso na sua fala, que assim, a impressão de quem vê daqui, pela imprensa, não sei o quê, até pela imprensa conservadora, principalmente talvez, é que a Europa está por um fio de acabar mesmo, a mesma cultura europeia. Você fala, me dá até uma esperança, não está bem por aí, ainda existe uma chance de recuperação da Europa voltar a pelo menos existir enquanto Europa e não vai virar um califado ou coisa assim, porque a nossa impressão daqui, e eu acho muito triste, eu como um descendente de italiano, português, né, eu queria conhecer, mal conhecer os lugares da onde eu vim, queria conhecer melhor, só conhecer todos aqueles lugares lindos que tem por lá, mas ainda estamos, a sensação que dá é que, vai conhecer uma coisa meio assim, sabe, Guarujá, que nos anos 60 era super chique, bonito, legal, mas já hoje vai estar lá, vai estar o PCC, entendeu? Você pode até conhecer o lugar, vai estar não sei, eu tenho essa sensação, pode falar. Pero deja de decirte, mira, no, es que este aspecto, ahora déjeme defender a la Iglesia Católica, no a la teología de la libertación, porque fíjate que es interesante
el documento que Trump sacó el 8 de diciembre, diciendo que los Estados Unidos habían sido consagrados a la Inmaculada Concepción en la independencia de 1776. Y después vino la Revolución Francesa, que vino contraria, ¿no? Vino con todos los valores anticlericales, que fue 1789. Y es muy interesante si ves el documento, porque es parte de todo este juego de maga, tal y tal. No me quiero meter a decir, pero cara, Trump termina, además de reconocer a la morenita Guadalupe, la Virgen, y tal, es decir, termina con un Ave María. Imagínate el presidente de Estados Unidos, es decir, algo está pasando, ya no en el tema materialista, sino en el tema, pues, podemos ir hasta sobrenatural, porque la cultura se mueve en ese campo. Felipe, no es apenas la materialidad, hay un problema que subsiste. El europeo, así que retires toda esa basura ideológica, va a salir ese elemento, ¿no? Es decir, es triste ver iglesias transformadas en bares, en hoteles, etcétera. Es decir, todo eso es muy triste. Ahora, esto nos lleva, y es por eso yo digo, defiendo la parte, yo no ataco aquí a Artur y el universalismo, pero yo veo una cuestión muy interesante en este tema ibérico. ¿Por qué? Porque en el momento que que lo que está sufriendo en este momento, es decir, lo que se está colapsando, es la Comunidad Europea, no Europa de las naciones. Ah, La boa. Europa de las naciones está emergiendo, es decir, en Francia, en Alemania, tal, etcétera. Es decir, eso es lo que está emergiendo. Aliás, eso es lo que en el documento de seguridad de los Estados Unidos se promueve. Es decir, tiene que surgir los patriotas. Eso es lo que está diciendo. Y es la línea de Vance que se los cobró en la reunión de la OTAN, es decir, y que causó todo aquel revuelo. Entonces, eso va a acabar. Y yo creo que la oportunidad de revertir, yo creo que este tema de la Unión Ibérica, ¿no? Cuando España y Portugal se unieron, aliás, ahora que vayas a tomar, tienes que ir ahí se firmó el acta de la Unión Ibérica, y yo creo que eso era el momento álgido. Incluso le dijeron que Felipe II tenía que cambiar la capital de la Unión Ibérica a Portugal, a Lisboa, porque era la geopolítica del Atlántico, era la geopolítica del Mediterráneo y era la geopolítica de África. ¿Para qué andarse metiendo en el imperio? Eso es Carlos V, que ahora estoy investigando mucho. Es decir, es un error geopolítico. Tú tienes que concentrar el Atlántico, el control del Atlántico, que era lo que controlaba Portugal y España. Y ahí Holanda, Francia, Inglaterra destruyen la Unión Ibérica. Y desafortunadamente hay figuras que son muy admiradas, incluso en Brasil, que fueron agentes, ¿no? de destruir esa Unión Ibérica. Pero yo creo que está en el momento, porque esa es la matriz civilizatoria. No venimos de la migración alemana y francesa, no, venimos de una cultura ibérica, y es muy parecida a Portugal y España, pero tú hablas de Portugal en España y hacen cara fea, y en Portugal hacen cara fea de España, y hacen cara fea a los brasileños y tal. Es decir, es increíble, ¿no? Es decir, cómo esto se gestó, porque a la hora de dividir la Unión Ibérica, disculpen la palabra, fodieron en España y en Portugal. Porque ahí después firmaron los acuerdos de libre comercio con Inglaterra, ¿no? Los famosos acuerdos ¿cómo se llamaban? De libre comercio, de los tejidos con el vino, y transformaron lo que, es decir, retrocedieron el proyecto civilizatorio de Portugal, que era tan importante en cuanto a la proyección. La mundialización se debió a Portugal primeramente y después a España. Es decir, no globalización, mundialización. Es decir, el mundo lo definió España y Portugal y no supieron mantener.
Ahí apareció Holanda, apareció Inglaterra, Francia, tal y tal, y crearon todo aquel imperialismo europeo. Y nosotros que estábamos en América, pasamos a ser, podemos decir, sumergidos en una cuestión cultural, podemos decir, pero sumergidos, ¿no? Éramos el occidente de extremo, ¿no? Y vean qué interesante cuando Trump hace esta mención, por eso es importante, no apenas religiosamente la mención del Ave María y digo, es insólito, que Trump, tú no sabes en qué momento, por rezar un Ave María, así, eso es increíble, ¿no? Pero el problema es el factor hispánico, yo diría ibérico, en Estados Unidos, que tienes más de 40 millones de mexicanos, son 70, 80 hispanos. Mira que yo participé de un filme que va a salir ahora, va a salir en España, que se llama We the Hispánicos. We the Hispánicos. Es decir, toda la influencia que está habiendo de los hispanos, yo estoy diciendo ibéricos, ¿no? En realidad, pero es Hispania romana, que era Portugal, Castilla, todo aquello, que está influyendo eso. Y eso es muy importante porque vuelve a esto que le estábamos diciendo a Felipe. Hay una sobrenaturalidad en la cuestión cultural. No es apenas la materialidad. A mí lo que me preocupa del proyecto, cuando se habla de proyecto nacional en Brasil, es que se habla de una cuestión economicista, no de una cuestión en la cual el elemento espiritual, cultural, es importante. Ahora, si tú no remueves la contracultura, aliás, Felipe, tú has a veces combatido eso en los análisis de filmes y todo eso. Es decir, si no combates esa parte de la contracultura, es que ese proyecto nacional, porque no tienes la gente, no tienes el espíritu, no tienes la mística de un cambio. Y esa mística viene del aspecto cultural. Ahí es donde Arturo está diciendo, deja que esto caiga, que son los liberales, wokistas, etcétera, que Europa caiga, salga de su tendencia colonialista. Ahí ven las declaraciones de Merz cuando salió de Belén. Ese es el colonialismo europeo, ¿no? Si ya me voy de esta porquería, es decir, de una cara que salió del hígado, ¿no? La declaración contra Belén. Y mira que no estábamos en contra de la COP30 y todo, pero no, aceptar esos desplantes del Friedrich Merz, ¿no? Es decir, de insultar a país, de insultar a Pará, insultar a la Amazonia, ¿no? Entonces, más ese es el otro aspecto que ahí yo creo que es importante en este cambio de los polos, en esta discusión de los polos, porque ve la siguiente cuestión. A Rusia está reviviendo el espíritu espiritual ortodoxo. Uhum. A China está queriendo ir hacia la cuestión del confucianismo porque él sabe que si hay alguien materialista, es un chinés vendiendo cosas. Es una adoración al dinero. ¿No? Lo ves ahí en las tendajos, tal vez es la cosa de una mentalidad. Entonces, a China no se sustenta si no hay también un renacimiento de sus propias raíces espirituales, que son el confucianismo. Tienen ahí sus divergencias. Entonces, no estemos los Estados Unidos está planteando el revigoramiento espiritual y cultural. Y no es. Ahí estamos con podemos decir, la corrupción de la música popular brasilera todos los representantes viraron representantes de lo peor, ¿no? De todo aquel romanticismo de las músicas de la época de la fama de la música popular brasileña, viraron todos los representantes, viraron representantes de la contracultura, ¿no? E isso é o que se tem que modificar. Assim que... O Arthur não tá falando que na Europa isso é mais de verdade, porque tudo bem, o discurso do Trump sobre essas coisas, eu acho que a questão é se isso é sincero ou se é só um jogo para... Não é isso, Arthur, ou eu estou enganado?
nos Estados Unidos parece que é mais para entrar no jogo político, e na Europa a coisa é mais sincera, é mais profunda, tem uma raiz mais... É isso que eu entendi? Ou... Sim. Por exemplo, o ponto aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem, sem dúvida, uma questão da religiosidade, dos protestantes, você tem um lado da própria Igreja Católica também, você tem um lado de religiosidade muito forte, você tem um lado da religiosidade, né, muito forte ali. Mas eu não quero entrar muito na análise da Europa, dos Estados Unidos, eu vou jogar para a Europa, porque eu não quero me aventurar em falar certas coisas que depois vão me gerar problema. Mas a minha impressão, por exemplo, que nos Estados Unidos, o patriotismo, por exemplo, ele está aqui acima da religião, por exemplo, entendeu? A religião é importante, mas aí, você pegar a média, claro que você vai chegar no protestante, tem grupos, lógico, mas esse patriotismo está aqui. E a religião em si, por exemplo, ela sempre foi muito valorizada pelos seus efeitos materiais. Exemplo, o livro da ética protestante. Por que a ética protestante é boa? Porque ela produz prosperidade, entendeu? Então, é uma percepção espiritual, talvez mais recortada, para ser gentil. Então eu vou sair desse lamaçal que é essa discussão, porque é da sociedade americana, porque senão eu vou apanhar e vou jogar para a Europa. Meu ponto na Europa é que quando você vem aqui, você tem uma raiz. Veja, por que é o ponto aqui? Os Estados Unidos nunca foi à guerra por causa da religião. Nós três aqui. Ibéricos. Né? Nós aqui. Os católicos e protestantes. Nós brigamos 30 anos. De verdade. Entendeu? De coração pela religião. Então há uma história, entenda, na mentalidade coletiva, para mim, uma história mais aprofundada. Existe uma ligação espiritual mais aprofundada. E é por isso que quando a Europa ela cedeu às tentações ocultistas e demoníacas do mundo, chocou tanto. Chocou mais do que os Estados Unidos. Tá? Porque não existia só os movimentos estranhos aqui, existia lá também. Então, quando a igreja do Amsterdã virou boate, chocou muito mais do que lá, entende? Então, por causa muito dessa raiz civilizacional. Então, meu ponto é, primeiro, que eu acho que a direita existiu, se manteve. Aí, então, primeiro ponto. Na primeira camada nossa, eu acho que nós, brasileiros, cedemos muito a uma visão da Europa que era contada pela mídia, entendeu? Do que era a Europa. Sem entender que existia numa segunda etapa aqui embaixo uma espiral do silêncio de cristãos, de conservadores, entendeu? De classes médias, porque aqui tem uma classe média bastante ampla, que era ligada à religião. Tanto que você vai vendo até mesmo matérias do Le Monde, que os caras vão sofrendo, o Financial Times vai contando, o número do aumento de conversão ao cristianismo na Europa, entendeu? Então isso se deu de uma forma muito grande. O outro aspecto recente é o seguinte, a Europa ela manteve uma conexão com a cultura. São muitos séculos onde essa conexão com a cultura é importante. Então, por exemplo, a gente fala assim, eu não estou dizendo que não teve um decaimento da Europa. Teve, eu não tenho dúvida que teve esse decaimento da Europa. Mas se você for, por exemplo, eu passei agora em Florença, se você for ali na Galeria Uffizi em Florença, no período ali do Natal, Ano Novo, as filas eram absolutamente inacreditáveis, era infinitamente maior do que o da Disney, entendeu? Mas aquelas filas é infinitamente maior para ver peças, quadros de museu, entende? Que os nossos filhos falam, pô, pai, chato pra caramba, entendeu? Mas, então, existe um aspecto de que ainda se, mesmo, por exemplo, você fala, mas é a esquerda. Mesmo a esquerda, por exemplo, ganhou a eleição agora em Amsterdã, né, com a pauta anti-imigração, dizendo que era um excesso de muçulmano lá. Agora, como eles ganharam e adaptaram esse discurso para não meio que tentar roubar o nosso discurso? Falou assim, esses caras estão vindo para cá, os muçulmanos, e estão sabotando, alterando o processo civilizacional de respeito, de laicidade europeu. Entendeu? Então eles estão agredindo as mulheres, etc. Então eles foram para essa linha da violência contra a mulher, etc., dos migrantes. Então o que acontece? Também existe uma pauta de imigração pela esquerda hoje. Né? Uhum. Veja, a pauta, outro dia eu brinquei, né? Você começou a ter expulsão de imigrantes na França,
E aí eu mandei para um grupo, né, de advogados brasileiros e falei assim, essa direita francesa é um terror, né? Pena que é o Macron que está no poder, porque até eles estão dizendo que está demais. Então, veja, houve uma deterioração? Houve. Não tenha dúvida que houve. Mas tem Houve volta. uma islamização, não sei se é volta, tem uma vontade muito grande de começar a combater. Houve uma islamização da França, até eles hoje chegam e falam assim, chegou num nível muito alto. E, de certa maneira, mesmo os progressistas europeus ainda valorizam a arte dos museus, os livros, entendeu? A beleza. Não é. Porque o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na nossa sociedade, é que houve um rompimento. O cara veio e falou assim: não, agora eu sou progressista, né? Então eu só gosto de arte moderna. A arte sacra para mim não vale nada. Eu não quero mais, isso aqui não vale nada, isso é reacionário. Isso não aconteceu aqui. Entendeu, Itália? O progressista não chega lá e picha o Louvre, entendeu? Ele não fala assim, tem que acabar com o Louvre, porque esse aqui só tem obras reacionárias, entendeu? Então isso aconteceu no Brasil, onde a relação cultural histórica com a arte sacra, com a nossa história, era muito mais frágil. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que, para mim, eu vejo que houve uma resistência numa base, uma camada, que ficou submergida na Europa. Quando eu vim morar aqui, eu comecei a ver essa base. E essa base na classe trabalhadora, que, por exemplo, é porque é diferente, cara. São anos de uma civilização. A classe trabalhadora aqui, quando o cara eu estou falando assim, de verdade, garçom, tá? Quando o cara acaba de estar no tempo dele de descanso, ele vai fumar o cigarrinho dele, vai sentar no parque aqui para descansar, ele não bota um funk, ele pega e lê um livro. Você entende? E esse detalhe já é um gap cultural gigante, entendeu? De resistência. Então, é óbvio que também esse cara hoje não estou dizendo que é para amanhã, que a Europa veio super conservadora, não é nada disso. Mas ele olha e já começa a criticar de uma outra maneira várias coisas. Por exemplo, eu estava em Amsterdã, né? Meu filho, você sabe que está estudando lá. Então, eu fui lá e aí ele mesmo, amigos que são mais jovem, né, cara? Não tem dessa visão, tenta ser aquele jovem isentão. Ele mesmo falou, não, realmente a cidade com essas... esse excesso de progresso está ficando feio. Foi quando eu brinquei e falei, tudo que fez aqui de bonito, quem fez foram os protestantes. Por exemplo, eu tive um amigo meu, que era um cara que votou no Macron, tá? Na França, e ele falou assim, cara, eu tô num conflito grande. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque eu devo admitir que tudo que foi feito de bom aqui na França foi feito até Napoleão III, feito por Napoleão III. Depois de Napoleão III, nada mais deu certo. Tudo que a gente olha aqui hoje em Paris e fala, olha aqui o tamanho das avenidas, tudo foi feito até Napoleão III. Depois ele falou, só deu merda. Entendeu? Desculpa aí o palavrão, foi o que ele falou. Então ele fala, eu estou vivendo um negócio que eu gosto do direito de viver numa república, né? Mas eu não gosto dos efeitos dessa república. Então é esse o grande conflito que as pessoas ainda têm. Qual é o regime? Tem um regime que dá para trocar? Entendeu? Então, estou dizendo, eu sei que é um pouco desse sentimento. Tanto que já existe uma discussão na França que essa terceira república, que foi fundada pelo grande amigo Lourenço de Gaulle, que tomou o golpe, né? Que até a república que vale até hoje, eu falei besteira, Quinta República. A Quinta República Francesa, e já estão falando da sexta, entendeu? Porque fala assim, não, peraí, já não dá mais esse modelo do primeiro-ministro, ou do presidente com superpoderes, então não está funcionando. Então, os jovens já não preferem um líder forte, um presidente forte, com capacidade de implementar e fazer mesmo. Então, assim, do que a democracia dessas repúblicas. Então, essa reação que eu estou dizendo, que você ainda vê aspectos culturais, bem ou mal, por exemplo, os prédios históricos franceses, italianos, se mantiveram. Surgiram alguns arranha-céus? Surgiram. Mas em áreas, tipo lá na França, lá no La Défense, pegaram uma área lá e falou, que nem fizeram em Moscou, né? Pega Moscou City, constrói aqueles arranha-céus estilo Nova York lá. Entendeu? Mas o centro de Paris é preservado, o centro de Lisboa é preservado.
E Lisboa passou por uma crise imobiliária brutal, entendeu? Ficou acabada. E quando vieram para renovar, os caras falaram assim, não, pode vir para renovar, mas renovar mantendo a arquitetura histórica. Então, há uma ligação muito grande que preserva, assim, esse conservadorismo, entendeu? Entendo. É um pouco dessa minha linha. Só que eu acho que esses caras vão, quando tomarem o poder, eles vão querer estabelecer um pouco dessa cultura ainda colonial, entendeu? Que, como o Lourenço falou mesmo, o Messi chegou lá, saiu falando mal do Brasil, mas entendeu? eu ouço vocês, eu fico achando que tá tudo bem. Eu fico ouvindo todo mundo falando que acabou o mundo. Ouço vocês acham que tá tudo bem, eu fico até feliz de estar... Não acho que tá tudo bem. Eu não acho que tá tudo bem. Tem uma perspectiva, vai. Não é... É porque... No mínimo não tá tudo perdido. Até o Trump, a gente só via uma voz, era uníssono, entendeu? E aí, o resto estava quieto, estava um mundo onde só os caras jogavam. O Trump começou a surgir, e com o Trump, que explodiu, digamos assim, você veio acompanhado com um movimento cada vez maior da Europa à direita. E nesse aspecto, esse é meu feeling, eu acho esse movimento, para uma questão geopolítica de longo prazo, mais maduro do que os movimentos de eleição emotivas, entendeu? Sim, eu também acho. Com Trump. Aqui o cara vai ganhando, por exemplo, e eles fizeram. O Chega falou, não vou fazer aliança com os liberais. A AfD falou, não vou fazer aliança com os liberais. Lá o cara da Inglaterra, esqueci o nome dele agora, falou, não vou fazer aliança com os liberais. Então ele não fez. Aí perder a eleição não tem problema, o cara tá no ritmo dele ali. E isso tem crescido de forma mais madura do que, agora bota o Trump, agora bota o cara ali, bota o cara aqui, tira. Então, eu acho que é mais maduro. Não acho que assim, tá tudo bem, mas pelo menos assim, esse movimento da direita conservadora no Brasil, no mundo, ganhou voz e está ganhando corpo, entendeu? E aqui a gente tem um movimento pequenininho, mas... Quer dizer, pequeno não, né? É bem popular, mas a mídia e tal, todo mundo ignora, ou pior, persegue, né? Professor, vamos para os finalmente, que a gente já tem 1h30 aí de conversa. Nós podemos ficar 1 hora mais, porque esse tema é fundamental. Mira, pior que depois brigam comigo, mas eu sou pago para isso, para parar essa conversaiada toda. Não, é perfeito. Mira, primero, esta cuestión de los movimientos conservadores. Primero, la crisis no es apenas de un sistema económico, de un orden mundial de posguerra o un tal. Esta crisis va a la raíz cultural. Es decir, la crisis va contra el iluminismo, que aliás es una de las fuerzas del colonialismo, ¿no? El colonialismo ilustrado europeo. Es decir, porque vira dictadura anticlerical, es decir, sustituyen a Dios y vira el liberalismo, vira a Dios. Ese es el problema del iluminismo, es decir, tiraste a Dios para ocupar, ¿no? Y después quitas la naturaleza humana y vienes con toda esta cuestión de la ideología woke, etc. Entonces, hay que entender que ese es el movimiento. Ahora, tienes que cambiar una élite colonialista, una élite, podemos decir, colonialista, por una aristocracia industrialista. Es decir, ese es el movimiento que tiene que haber, porque ningún gobierno conservador se va a sustentar si no hay esta élite industrialista, es decir, una élite moderna de lo que estamos discutiendo aquí, de economía, de conocimiento, etc. Es decir, no se gobierna a sus niños, se gobierna un grupo que entra con una concepción de cultura, una concepción, es decir, por eso aristocracia, aliás Platón decía que ese era el mejor sistema de gobierno, ¿no? Que si no atacó la democracia que llevó a Sócrates a tomar la cicuta, ¿no? Porque estaba corrompiendo a los jóvenes con estas ideas, ¿no? Entonces necesita tener ese sentido de élite, ¿no? No es un problema, porque la gente dice, no, las élites, no, tiene que haber una élite, tiene que haber una aristocracia que mueva el país, ¿no? No puede ser un hombre, tiene que ser un grupo. Y eso es lo que me preocupa aquí, y vuelvo a decir la cuestión de
de quinto elemento, que tiene que ser un elemento de catalizar, ¿me entiendes? Ese sentido de una élite, ese concebir. Necesitamos una aristocracia nacionalista, tal, no es fanatismo, es decir, alguien que piense, es decir, un laboratorio de ideas que está diciendo vamos por aquí, vamos por allá, que es un poco lo que está pasando con un grupo dentro de MAGA, que está más asociado a Vance, ¿no? Tal. Entonces, yo dejo eso porque de la crisis de Venezuela nos está llevando a un replanteamiento exactamente de las élites políticas y de cómo vamos nosotros a ocupar un lugar dentro de ese mundo. Estamos en una transición de ese mundo tripolar que ahora se mostró, realismo, aquí está China, aquí está Rusia, a Estados Unidos, cada quien va a marcar su espacio, pero no tenemos que marcar nuestro espacio. Europa tiene que marcar el espacio. Si yo fuera líder portugués o en España, yo estaría viendo ya, ¿sabes qué? Vámonos de la OTAN, porque además no tenemos nada que invertir, no estamos en peligro de que Rusia ni tal, y vamos a tratar de hacer una alianza con América Latina, es decir, con Iberoamérica, etcétera, es decir, y ahí potenciar, y nosotros usar España y Portugal como un puente dentro de Europa, ¿no? Es decir, sería, vamos a ir ya chutando ideas, si quieres, utópicas, etcétera. Pero es por ahí, no es un momento. Mira, hay momentos en la historia que las grandes concepciones se desenvuelven muy rápidamente por la condición de crisis. Hay veces que demora siglos entender una cuestión. Hay momentos que es un chispazo que mueve a la sociedad. Y ese es el momento que estamos. Aleáis, estamos educados para este momento. No tendríamos ninguna oportunidad de intervenir en la historia si no fuera por la turbulencia tremenda que estamos viviendo. Ahora, hemos tenido, como decía Felipe en el principio, hemos estado acompañando esa turbulencia y hemos estado ajustando la visión de qué es lo que está pasando. Cuando comenzamos a hablar de proteccionismo, de Hamilton, etcétera, es decir, tiene ya más de un año y medio, casi 12 años, y ahora está viniendo a tona. Es decir, cuando estamos hablando de atacar la contracultura, el woke, etcétera, etcétera, ahora está hoy Estados Unidos se retira de 30 agencias de contracultura en las Naciones Unidas. Entonces, hay que insistir en ese diapasón y traer en esa discusión, ser parte, por lo menos aspirar a ser parte de esa aristocracia, de esa élite industrialista, contracultural, pero defender la cultura occidental, los valores cristianos que hicieron de nosotros lo que somos, lo que hicieron nuestras naciones y nosotros como individuos. Y esto se está permitiendo. Ok, tú puedes criticar que hubo una intervención, que no se respetó el derecho internacional, todo bien, yo decir, nadie va a estar, ¿y qué haces? Todos los gobiernos protestando porque se violó el derecho internacional, la soberanía y tal y tal. Sí, eso es relativo, porque aquí tenemos un sistema en que se está violando la soberanía del país desde dentro. Exato. Desde dentro, ¿no? Entonces, yo creo que este es una nueva oportunidad. Tenemos esa discusión. El sábado fue la extracción de Maduro, tal. ¿Y cuál era la otra solución? Sí. Si nadie le estaba pidiendo cuentas y tal. Es decir, ahí tú dices, entonces, no es defender la falta de derechos, sino reconocer que estamos en un mundo en el que falta derecho internacional y que tenemos que evolucionar hacia un mundo multipolar que pueden ser las propias Naciones Unidas, pero removiendo toda la estructura de gobierno mundial, de cuestiones tal, para volver a lucir los estados soberanos dentro de las Naciones Unidas. Porque el mecanismo no está, el problema no está en el nombre de Naciones Unidas o en los principios gerais. El problema está en la ejecución, en lo que ha pasado en
en la economía mundial, en la sociedad, en la civilización. Entonces, yo creo que estas turbulencias son muy boas, no solamente como incentivo para pensar, sino como un incentivo para mudar el curso del desastre, ¿no? Del desastre civilizatorio, lo que pasa en Europa, lo que estás diciendo, lo que se está diciendo. Así que agradezco nuevamente ahí el lembrarse que estamos aquí para poder soltar algunas ideas y hay que seguir, ¿me entiendes? No, ¿me entiendes? No mama el que no llora, ¿no? ¿Cómo es? No mama el Quem não chora não mama, é isso aí. que no llora, no mama. Es decir, y estamos en eso, ¿no? Pero no, quizá no somos los mejores, pero por lo menos nos proponemos, es decir, en tierra en tierra de cegos, el caolho es rei, ¿no? É isso. Esse- A gente, esse fala bem da gente mesmo. A gente está aqui, né? Pelo menos estamos falando, tentando ler a realidade com honestidade, né? E eu vou agradecer já a participação do senhor. A gente vai conversar muito, porque as coisas vão acontecer. Eu tenho um feeling que realmente, como o senhor falou, as coisas vão acontecer cada vez com uma rapidez maior, especialmente porque o Trump tem um canhão na mão, né? E, enquanto o resto do mundo tem uns estilingue ali, tem um outro que deve ter uma espingardinha ali. Então, ele tem também o poder até físico, bélico, né, para fazer o que ele gostaria de fazer. Claro que depende, vai ter as midterms agora, vamos ver como é que vai acontecer, mas é interessante, é um momento muito interessante. E a gente, nosso exército Brancaleone aqui, ou a nossa carreta furacão para os mais jovens, a gente vai seguindo aqui com o que a gente tem e sempre convidando pessoas, né, como o senhor, que já faz um tempo que está com a gente, mas entrou um pouquinho depois do comecinho, que era só eu, Arthur, né, o meu pai ali, a gente estava a gente vinha aqui conversar quase com a gente mesmo, né, e hoje a gente fala para tanta gente. E eu fico muito contente de participar disso e de estar aqui com vocês. Espero estar mais vezes em breve para a gente falar da situação. E com vocês também que nos assistem, não deixem de comentar, reclamem que às vezes eu tenho que cortar o papo, porque às vezes realmente a gente não pode ficar infinitamente aqui, até pelos convidados, eles têm uma vida, precisam ler, estudar, né? E a gente... então, eu já agradeço a todos pela participação. E um grande abraço, não deixe de seguir o nosso canal, tanto no Instagram, temos também o nosso www.studio5elemento.com, que tem tudo lá, ou tudo que está no Instagram, que está em todas as nossas redes, estão concentrados ali, e é isso, né? Eu acho que é isso, comentem, compartilhem e continuem nos acompanhando, é sempre um prazer. Muito obrigado a vocês e a vocês, né? Arthur e Lourenço. Obrigado.